Quando a levaram ainda criança, roubaram seu único brinquedo. Aprisionada, com fome e com medo, parecia não haver mais esperança. Nos compartilhamentos escuros do navio, chora a menina sem sua boneca. A mãe da pequena, sua lágrima seca. Ninguém roubaria seu brilho. E rasgando o vestido, divide um trapo. Ela dá nós nos extremos com paciência. Enquanto a observa, a menina ri. A que forja é um artefato, um símbolo de tradição e resistência, a qual nós chamamos a Bayomi Chalupe em 2019. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu, Arlinda Santos, estou aqui com uma pessoa maravilhosa hoje para bater um papo legal com vocês. Então não sai daí, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e ativar o sininho, pois é ele que vai te dar todas as notificações quando nós da TV Balanço colocarmos algum vídeo aqui no nosso canal. Não sai daí, que daqui a pouco voltaremos com a Adriana Chalupe, uma artista maravilhosa que todos vocês vão conhecer. Ah, e não se esqueçam, se inscrevam em nosso canal. Vamos para o nosso bate-papo? E aí, pessoal, estamos de volta e agora com ela, a Adriana Chalupe, que vai nos contar um pouco da sua história. Então, Adriana, responde pra gente, quem é a Adriana Chalupe? Se apresenta para todos que nos assistem aqui no canal tvbalanço.com. Então, você já disse, eu sou a Adriana Chalupe, eu sou artesã, antes de qualquer coisa. Agora recebi o título de mestre artesã devido ao tempo também que eu tenho dividindo, compartilhando as minhas artes. Também sou poetisa, escritora, pesquisadora, faço parte de um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Alagoas e faço parte da Academia de Letras aqui de Maceió e de Porto Alegre. É isso aí, pessoal. Como vocês estão podendo ver, a Adriana Chalupe é essa artista completa maravilhosa. Então, Adriana, sabemos que a arte entrou muito cedo em sua vida. Aos 8 anos, você escreveu seu primeiro poema e aos 9 você cria sua própria fábrica de bonecas de retalho. Fala um pouco pra gente desse momento tão especial em sua vida. Então, na verdade, começou bem um pouquinho antes, foi aos 5. Eu descobri que, aos 5 anos, eu descobri que a necessidade é a mãe da criatividade. Queria muito um bambolê, muito. E eu fiz um diarame bem precário para comover o meu pai e comprar um para mim. E aconteceu dele comprar o bambolê. Só que depois eu percebi uma coisa, era igual a todas as minhas amigas. Então eu queria alguma coisa diferente. Aí eu fui para o quintal, cortei uma mangueira com a ajuda do meu irmão. Eu coloquei um pedaço de madeira e coloquei também feijões dentro. Então o meu era maior, aí enfeitei, né? O meu era maior, fazia som e acabou chamando a atenção das outras crianças. Então eu percebi que quando eu precisasse, quisesse ter alguma coisa, eu poderia criar, ter a minha exclusividade. E foi assim que aos 9 anos, sem as minhas bonecas, eu resolvi me arriscar a fazer algumas. Como eu tinha uma vizinha que fabricava bonecas, eu ficava na porta observando. E aí ela disse, então pode entrar. E aí eu observei passo a passo. E minha mãe era costureira, então quando eu chegava em casa, pedia os retalhos. E aí eu comecei a fazer minhas bonecas. E aí a partir dos 9 anos, eu lembro até que eu botei um cartaz na porta de um quartinho que tinha lá em casa sem uso, fábrica de bonecas. E aí eu passei a fazer minhas próprias bonecas e a vendê-las. Eu me tornei artesã realmente aos 9 anos de idade. É isso aí, pessoal. Vocês estão vendo como a necessidade gera uma criatividade ainda criança. Então, pessoal, a Adriana é uma artista completa. É poetisa, escritora e também mestre artesã. Então, Adriana Chalupe, nos conta o que o artesanato representa para você.
Então, como eu falei inicialmente, primeiro era uma forma de suprir minhas necessidades, né? De brinquedos, de arte também. Sempre gostei muito de fazer arte. E aí o artesanato, com o passar do tempo, além de suprir essas minhas necessidades, ele passou a ser também minha profissão. Eu sou funcionária pública, mas o artesanato é onde eu busco me completar realmente. Tanto que, de tanto fazer artesanato, de tanto criar, de tanto inventar, eu comecei a também escrever sobre isso. E, como você mencionou lá no início, aos 8 anos eu também me arriscava na escrita de poesias e tal. Então, são duas coisas que caminhavam paralelo. Ora, eu ia para os escritos, né, para as poesias, e ora eu ia para o artesanato. E minha vida foi assim, trilhada nesse caminho paralelo. Só que não era oficialmente minha profissão. Mas ela supria algumas necessidades minhas, financeira também, para completar minhas rendas. Com o passar do tempo, eu percebi que eu poderia também me tornar uma artesã profissional. Fiz um curso no Senarte e foi com a professora Vânia Oliveira, que descobriu alguns talentos que eu nem tinha noção deles. E ela passou a despertar também o meu interesse em repassar o meu conhecimento. E a partir dali, eu comecei a concorrer a editais como oficineira, artesã, como monitora de artesanato. E passei em alguns, como no estado, né, para me tornar professora de artesanato de pessoas especiais. E na SEMAS, como oficineira de arte e cultura, que eu também utilizava o artesanato como uma forma de socializar os meus aprendizes, né? Os meninos que ficavam lá no contratempo da escola, e despertar neles também uma forma de preencher a parte da vida deles, né? Que às vezes ficavam ociosos, e também gerar renda. Meu objetivo sempre era esse, mostrar que o artesanato ele poderia ser uma opção na geração de renda. É isso aí, pessoal. Encerramos aqui o primeiro bloco, mas não sai daí. Fica coladinho com a gente, que daqui a pouco a gente volta com o nosso segundo bloco com mais perguntas e Adriana Chalupe. Estamos de volta, pessoal, e neste segundo bloco com a Adriana Chalupe. Vamos abordar parte da história de experiências que a Adriana tem durante esses anos todos em sua profissão. Adriana, você como escritora, poetisa, consegue entrar na Real Academia de Letras em Porto Alegre e também na Academia Maceioense de Letras. Fala pra gente da tua satisfação de fazer parte dessas duas academias tão importantes para o Brasil. Então, foi surpresa até mesmo para mim. Como eu mencionei, eu comecei cedo, mas eu fui guardando as minhas coisas e deixei lá, esquecida por um tempo. Então, alguns anos atrás, em 2016, 2017, uma amiga, ela começou a ler os meus escritos e disse, olha, isso aqui é muito bom. E enviou para a Academia Maceioense de Letras, e o presidente quis me conhecer. E aí eu conversei, expliquei que eu fazia poesias desde muito jovem e tal. E aí veio o convite. Concomitante a isso, houve um edital na Real Academia de Letras de Porto Alegre, no qual eu disse, vou me submeter. Tinha que enviar 5 poemas e os selecionados fariam parte de uma coletânea. E aí eu enviei. E para minha surpresa veio o convite, foi aceito, né? E veio o convite de fazer parte, inclusive já como uma cadeira, como membro efetivo. Eu fiquei muito surpresa. E aí ele foi medido da qualidade, né? Porque eu já estava produzindo sonetos. Sonetos são poemas mais elaborados. E os sonetos estavam, assim, num nível muito bom. E aí ele disse que gostaria muito que eu fizesse parte dessa academia e eu aceitei. E ele veio para Maceió, fez uma sessão solene
E eu fui aceita nessa academia já com a cadeira 113. E a Maceiense de Letras foi consolidada pouco depois disso, né? A princípio eu fui também submeter meus poemas, minhas poesias, meus escritos, e aí foram bastante apreciados. Foi assim que a poesia fez fluir em minha vida, desse jeito. É isso aí, pessoal. A Adriana Chalup mostrando para vocês essa outra face dela, escritora, poetisa, né? E que conseguiu fazer parte dessas tão importantes academias. Então, Adriana, sabemos também que você conseguiu uma comenda aqui da Câmara de Vereadores de Maceió, né? Pelo teu esforço, dedicação do seu trabalho voltado à arte nas comunidades mais carentes. Fala desse trabalho e como ficou a tua emoção em receber tão importante comenda. Então, depois de 40 anos de idade, eu resolvi ir para uma outra academia, né? Eu, há mais de 30 anos fora da escola, resolvi fazer o Enem só por teste. E, para minha surpresa, eu tirei uma boa nota e eu pude consolidar algo que eu já fazia, que era ensinar. Eu alfabetizava em domicílio também como uma forma de gerar renda e ensinava artesanato, né? Assim, em pequenos grupos e tal, como motivação para uma geração de renda. Juntei tudo isso, eu digo, já faço isso mesmo, eu só vou oficializar. E aí eu fui para a Universidade Pública de Alagoas, né, a UFAL, e estudar pedagogia. E dentro do curso de pedagogia, houve a possibilidade de eu concorrer a algumas seleções como monitor professor. E aí eu precisava comprovar a experiência. Então, eu fui buscar o que eu fazia. Então, eu fazia justamente essas oficinas na comunidade Mundaú. De vez em quando eu recebia convites para promover oficinas, até com pessoas também em situação de rua. Aconteceu também. E eu fazia isso de forma voluntária. Só que eu ia me apegando aos grupos. Ia criando-se vínculos, e com esses vínculos a gente criava grupos. E eu aproveitei que já tinha essa experiência e me submeti a essa seleção. Foi justamente quando eu fui ensinar a pessoas especiais, uma dessas seleções era para trabalhar com pessoas especiais. Eu agregava a pedagogia, a arte, o artesanato, como forma de desenvolver a coordenação motora fina. E aí eu pude até escolher que grupos dentro da educação especial eu poderia trabalhar. E eu decidi optar pelas pessoas deficientes visuais. Como eu estava desenvolvendo algumas técnicas de escultura, com papetagem, com machê, eu coloquei na minha mente como seria uma escultura feita por uma pessoa deficiente visual, como ele enxerga o outro, como é que ele enxerga o mundo. E eu decidi não subestimá-los. Então, o que eu fazia? Eu vendava meus olhos e tentava fazer. Falei, se eu conseguir com olhos vendados, eles conseguem, já que eles têm uma habilidade manual muito, muito boa, eles leem com os dedos. E aí, quando eu chegava com as propostas para eles diziam, nós não vamos conseguir. Eu falei, se eu conseguir, vocês conseguem. Mas você enxerga. Eu falei, mas eu vendei os olhos. A gente vai trabalhar, tanto eu ensinando como vocês desenvolvendo a técnica de olhos vendados. E assim nós fizemos. Resultado, o impacto foi tão bom, esse era um dos grupos, né? Foi tão bom que acabamos nos submetendo a um edital para expor na Bienal do Livro. Foi lá que o nosso trabalho foi conhecido. Era emocionante você poder tocar numa escultura feita por uma pessoa deficiente visual. Como é que eles conseguiam? Até hoje eu não sei. Eu só sei que qualquer dificuldade que eles colocavam, eu dizia, eu não acredito. Vocês leem com os olhos, com os dedos, né? Vocês conseguem enxergar o mundo. Eu só quero que vocês concretizem o que vocês veem. E foi maravilhoso o resultado. Foi com esse trabalho, principalmente, e com os grupos, né, de geração de renda, que meu trabalho foi reconhecido e eu recebi essa comenda pelo trabalho desenvolvido como artesã. Adriana, continuando nossa conversa, fala um pouquinho também da sua experiência com oficinas e também das suas participações nos fóruns, associações e editais. Então, primeiro eu participei do Conselho Municipal de Cultura daqui. E aí, para minha surpresa, eu também consegui ir para o federal. Eu fiz parte do CNPC, que é o Conselho Nacional de Políticas Culturais, no Colegiado de Artesanato. E lá, eu percebi que eu podia fazer uma coisa muito importante pelo artesanato, que era participar da elaboração
do Plano Nacional que iria reger o artesanato no país. E com muito afinco, né, às vezes deixava minhas coisas família, ia para Brasília, me juntar com os outros artesãos para que a gente pudesse participar dessa elaboração. Nós conseguimos produzir, tenho ele em casa, e assim, é um orgulho muito grande para mim, embora houvesse uma desconstrução da cultura depois, né, com os governos que sucederam, mas o plano está lá. Né? Basta que os governantes tenham apreço e realmente coloquem em prática, porque a sociedade civil resolveu elaborar uma forma de melhorar o artesanato. E isso foi tão impactante que, a partir daí, a Câmara conseguiu elaborar uma lei profissionalizando o artesão. Eu costumo, lá na Câmara, no dia que eu recebi a comenda, primeiro eu agradeci por receber flores em vida, né? Porque foi me dado flores literalmente, e também a comenda. Um reconhecimento em vida é algo muito importante. Mas a segunda coisa que eu também achei importante dizer é o seguinte: o artesão, na verdade, foi o primeiro profissional, né, que existiu no mundo, né? Desde fazer os primeiros instrumentos, até as roupas mesmo, né? Foi uma das primeiras profissões. O Filho de Deus, quando veio à Terra, ele era um artesão, né? Ele trabalhava com madeira. Então, ela é uma profissão muito importante. Mas só agora teve um reconhecimento a ponto de ser reconhecida como uma profissão. A partir de uns 2 anos atrás, a lei foi aprovada, agora o artesão é uma profissão. Por incrível que pareça, essa conquista só veio agora. E eu gostaria de falar também outra coisa muito boa que aconteceu, foi a Focoarte. É um fórum que une artesanato e a cultura popular. Durante a pandemia, foi uma forma dos artistas eles se estimularem, eles não esmorecerem. Foi criar esse fórum. A partir do fórum, nós conseguimos também conseguimos algo muito importante, que foi o site da Focoarte, que ele tem sido visto mundialmente, inclusive, e é um dos sites referência para se falar de cultura e artesanato. E o fórum cresceu muito, a ponto de agora nós já estarmos maduros o suficiente para mostrar ao mundo o artesanato e a cultura popular alagoana de uma forma mista, né? Porque antes a gente só tinha acesso à capital ou alguns municípios. Agora os artesãos, aqueles mais escondidos, mais distantes, eles podem agora ser acessados, ser visto, ser reconhecido. E esse é um movimento muito importante, é uma coisa muito boa, um legado bom que essa triste dessa pandemia ela vai deixar. Na dificuldade, a criatividade mais uma vez nos ajudou a produzir arte. Daí eu queria divulgar o Focoarte como realmente uma oportunidade para o artesão, para o artista popular, para a cultura popular ser vista mundialmente. É isso aí, pessoal. Encerramos aqui o segundo bloco, mas não sai daí. Continua com a gente, que daqui a pouquinho a gente volta com mais perguntas com a Adriana Chalupi. Então, pessoal, voltamos com o nosso terceiro bloco. Neste bloco, onde a Adriana Chalupi vai ficar à vontade para mostrar suas obras, seus poemas. Então, Adriana, para a gente começar, fala para a gente quem é Regina. Regina é o resultado de vários textos, de escritos, de uma produção literária obsoleta que eu tinha muita pena de jogar fora. Eu acho que a gente deve devolver para a natureza as coisas que ela nos dá de melhor. Então, por exemplo, a natureza nos dá árvore e a gente devolver lixo. Então, o que eu fiz? Eu resolvi descartar esses textos, esses papéis, de uma forma que não agredisse a natureza. Essa é a Regina. A Regina é o resultado de vários textos desses papéis que eu tinha. Então, enquanto eu estudava os papéis que eu não ia utilizar mais, eu ia colando papel em cima do papel, até produzir essa escultura.
A Regina, ela está aqui na capa desse livro e na apresentação explica exatamente quem é a Regina. Eu vou ler para vocês. Diz assim: caro leitor, iniciamos esta obra, como deve ser, contando a história da capa, a escultura Regina. Presente na fotografia da capa, foi produzida para adornar nossa sala de estudo, confeccionada pela poetisa, artista plástica e pedagoga Adriana Chalupe. Ela representa para os membros do grupo de estudo e pesquisa História, Educação, Cultura e Literatura as imagens de nós mesmos, os pesquisadores e as pesquisadoras e professores e professoras, filhos e filhas das classes marginalizadas, subalternas e exploradas que tiveram suas histórias e culturas silenciadas, omitidas ou subvalorizadas na produção científica e na cultura acadêmica durante os últimos 5 séculos de nossa história. Então, a Regina, ela foi um presente que eu dei a esse grupo de pesquisa para ficar na nossa mesa, porque eu achei que todo artesã sempre procura alguma coisa, né, alguma arte, e não tinha na mesa. Então, a Regina recebeu esse nome porque uma das meninas disse: ela parece comigo. Eu disse: ela parece com todas. É por isso que ela tem uma cor, né, que representa todas as outras. Ela está com os livros porque a Regina, ela é uma estudiosa, é uma mulher que representa, como você viu na introdução, todas as outras mulheres e profissionais e mães que com muito esforço, com muita resiliência, concilia, como foi o meu caso, né, universidade, com oficinas, com trabalho secular, com serviço de dona de casa, ser mãe, ser esposa. Com todos esses títulos que nós carregamos e todas essas cobranças, a Regina representa todos nós. É uma forma de homenagear a todas as pessoas que não tiveram suas vozes ouvidas, né? Você veja, eu levei tantos anos para ser ouvida nas minhas poesias, tanto tempo para ser reconhecida no meu artesanato, tanto tempo para ter os meus escritos publicados, minhas pesquisas, que a Regina, na verdade, é um pouquinho de todas essas pessoas. Gente, como vocês puderam perceber aí, eu cheguei até a me emocionar, porque eu me vi como Regina agora, né? Então, Adriana, fala pra gente também um pouco das conquistas pessoais com as realizações dos projetos. Então, já não bastasse a pedagogia, o artesanato, a poesia, eu acabei me enveredando também pela contação de história, porque eu percebi que eu utilizava a história, a contação de história, como uma forma de acalentar meu filho, como uma forma de convencê-lo a tomar um medicamento, criava personagens. E eu resolvi também assumir esse papel. Foi entrando num grupo de incentivo à leitura, o ProLer, que eu acabei me envolvendo muito com a contação de história. Passei como artesã, comecei a fazer também os fantoches, porque eu achei que os fantoches eram uma forma das crianças elas atentarem mais para a nossa fala e de se identificarem também. E uma forma lúdica de contar a história. E aí a contação de história também passou a fazer parte de uma forma muito forte. No grupo de pesquisa, alguns dos projetos envolvem a contação de história. Mas é diferente. São histórias diferentes. São histórias de pessoas que não tiveram a sua versão contada. Por exemplo, tudo que nós sabemos hoje sobre o descobrimento do Brasil, entre aspas, né? Sobre a chegada dos primeiros povos, nós temos a versão do branco. Mas nós não temos a versão do índio, a versão do negro. E as histórias, elas resgatam a visão desses povos, de como foi para eles o impacto de sair do seu país e se tornar escravo em outro país, como foi essa viagem. E uma dessas contações eu agrego a poesia, o artesanato e a contação de história, que é o projeto Abayomi. A Abayomi é uma boneca feita só de nós, que foi uma alternativa, segundo a lenda, de algumas mulheres negras escravizadas para acalentar suas filhas. Segundo a lenda, né, a boneca ele é um artefato muito importante para uma criança, ele é um brinquedo importante. E aí, quando os raptores levavam os pais, levavam também as crianças e tomavam as bonecas para que as crianças se sentissem vulneráveis. Então, segundo a lenda, no navio essas crianças choravam sentindo falta de suas bonecas. Como alternativa, lembra que a gente mencionou desde o começo, né? A criatividade, ela vem da necessidade. As mulheres rasgavam seus vestidos e fazendo nós, elas produziam essas bonecas. E aí traziam conforto para essas crianças. Então essa história é contada, recontada nesse viés. E ao mesmo tempo eu vou fabricando boneca junto com os ouvintes. E no final a gente chega à conclusão que de alguma coisa muito simples, né? Com nós
pode trazer para a criança um conforto muito grande. Então, agregar o artesanato, a contação de história e a poesia. Eu digo poesia porque, no final, a história da Baiomi, eu acabei fazendo um soneto contando essa história de forma poética, né? Acabei juntando tudo e fiz um pacote só. Fala um pouquinho agora, Adriana, da tua participação nos editais. Então, na Lei Aldir Blanc, que foi, assim, uma oportunidade maravilhosa para os artistas que estavam parados, inclusive eu tive que desmanchar meu ateliê por um tempo, foi uma oportunidade da gente pagar nossas contas, as coisas já investidas na produção do artesanato. Então, eu fui contemplada em editais do município de Maceió e do estado. E num desses, como reconhecimento cultural, que foi o No Pedrosa, que para mim foi assim muito importante. Na parte de literatura também, também um desses editais foi contemplado, e como mestre artesã. Então, esses editais, eles todos foram prêmios, né? Então, esses editais, eles foram um reconhecimento em vida, né? Com as minhas flores em vida, e, ao mesmo tempo, a valorização de todo o meu trabalho, que foi feito realmente com muita despretensão, na verdade, né? Tanto o artesanato como a poesia, eles, na verdade, eles ocupam um espaço muito especial na minha vida. São geração de renda, sim, mas, ao mesmo tempo, é onde a minha mente, tão cheia, tão complexa, descansa. É onde a mente descansa, justamente na arte. Então, a arte, ela tem essa capacidade de fazer com que a gente relaxe, que a gente descanse. A maioria das vezes, quando eu estou muito estressada ou muito ansiosa, eu tenho certeza, ali vai surgir uma escultura, né? Como tantas outras. Eu não falei, mas a minha primeira escultura foi uma mulher em trabalho de parto, uma mulher negra em trabalho de parto, feita também de papietagem. Ela está no museu atualmente. Ela foi arrematada no museu. A minha primeira escultura, inclusive, lá no Senac. Eu estou trazendo um pouco dessa história porque eu a fiz num momento de depressão. Eu estava num processo depressivo e eu joguei para a escultura toda a minha dor. E eu fiquei imaginando qual dor maior uma mulher pode sentir a não ser o parto. E aí era uma mulher negra em trabalho de parto, e ela representava todas as mulheres que sentem suas dores, porque a dor do parto é naquele momento, né? Mas carrega outras dores durante a vida inteira. E aí eu transferi para aquela escultura toda a dor que eu estava sentindo. Aí a Vânia olhou para ela e disse: como é que você conseguiu, com papel, em cima de papel e cola, você produzir uma expressão de tanto sofrimento? Foi muita perspicácia dela na hora perceber, né? Aí eu contei um pouco o que eu estava passando, né? E a escultura, assim, me rendeu algumas entrevistas, inclusive, né? Na exposição ela chamava a atenção. A professora chegou com um monte de papel, uma garrafa de vidro e cola. E faço uma escultura daí. E ela ficou enorme, porque eu não queria acabar, né? Eu me sentava na mesa para produzir 9 horas da noite, saía 6 horas da manhã. Tomava um banho, um café e ia trabalhar. Então, eu tinha duas opções: ou ficar chorando, ou tomar medicação, ou usar a escultura como uma forma de transferência, né? Até que a situação passasse. E realmente passou. E aí, a escultura, depois, ela foi arrematada para um museu, aqui mesmo do estado, e isso me deixou muito orgulhosa, porque foi a minha primeira obra, assim, reconhecida, né? E a partir dali, eu disse: eu não vou mais parar. E cada escultura que eu faço, ela tem realmente um motivo, um significado. Então, geralmente, nos momentos que eu estou mais tensa, eu estou muito feliz, é para onde eu vou, são as esculturas. Mas eu faço outro tipo de artesanato, eu faço também bolsas, pátinas, almofadas, bordados, mas as esculturas é o que mais encanta os meus alunos, então é nela que eu fico mais tempo. Então, Adriana, antes de a gente encerrar, tem mais alguma obra que você queira apresentar? Então, eu gostaria agora de falar um pouco da poesia, né? Eu trouxe aqui Fique à vontade. Um soneto, chama-se Ansiedade. Já que o tema, falando das esculturas, foi ansiedade, eu gostaria de citar esse aqui. Diz assim: ansiedade, mais que um sentimento, muito mais que um estado de espírito, é ficar em silêncio enquanto eu grito, tanto e bem alto em pensamento. É desejar se alegrar com o que ainda é triste. É embalar no ser o que demais se deseja. É afagar a face que tanto quer e almeja, mesmo na distância que persiste. Ansiedade é amorfinar-se sem sentido, pois tudo a seu tempo e em tempo acontece.
Não se sente a dor depois do gemido, nem tampouco o gozo, o peito aquece, antes de um motivo tão querido, nem antes da dor que o fenece. Então é dessa forma que, como poetisa e como artesã, eu me expresso, ora na escultura, ora na poesia. É isso aí, pessoal. Desde já agradeço a Adriana essa honra dessa entrevista. E, Adriana, faça suas considerações finais. Não, eu que agradeço muito por vocês terem vindo aqui à minha casa, me escutar um pouquinho. É bom também a gente se ouvir, né? Ouvir como chegou em determinado lugar. Eu agradeço por vocês terem me dado essa oportunidade também de falar e quem sabe estimular outras pessoas, né? A não fazer como eu fiz tanto tempo, guardar no baú um dom, uma habilidade, né? Deixar que ele saia de lá e ganhe o mundo. É isso aí, pessoal. Encerramos por hoje nosso programa. Mas não esquece, domingo que vem, novo artista, novo bate-papo. Aguardo vocês. Até domingo que vem. Tchau, tchau.